Mas ele começou a ler o trabalho de muita gente e foi estudando um, foi estudando outro, quer dizer, foi juntando as suas próprias conclusões, experimentando nele mesmo e no resto da família, e descobriu o seguinte, por exemplo, quando você faz uma refeição que a gente chama de comida de panela, ou seja, um macarrão, entendeu? Um peixe, uma salada, até aí tá tudo certo, todo mundo sabe do que eu estou falando. Se você pegar uma batata frita e jogar nesse meio, não é o ideal. Por quê? Uma das coisas que o Tchukashe concluiu é que a gente não deve misturar cereais. Não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que ele está errado. Essa foi a conclusão que ele chegou. Tem muito médico hoje em dia, no mundo inteiro, que come o macarrão e come a batata, ou come um pão e a batata, um hambúrguer com batata frita. Isso é um troço que o mundo inteiro vende isso, ganha muito dinheiro com isso, sem o cuidado de se pensar na proteção da saúde das pessoas. Mas o Tchukashe concluiu que a gente não deve misturar cereais. Para mim fez sentido isso. Eu sei que faz, para mim também, eu não troco isso por nada. Então o que acontece? Mas por que não pode comer, por exemplo, arroz com feijão? Arroz com feijão é uma combinação que não cabe bem dentro da dieta grega. O Brasil inteiro come arroz com feijão e adora arroz com feijão, porque é gostoso. A gente nasce comendo arroz com feijão. Eu nunca comi arroz com feijão, a não ser que seja um feijão verde, aquele que está na vagem ainda, que é considerado uma verdura, não é um cereal ainda. Mas o feijão seco, eu não como arroz com feijão de jeito nenhum. Poxa, você não sabe o que você está perdendo, Rório. As pessoas dizem para mim às vezes. Que delícia que esse negócio é. Eu falo, olha, rapaz, eu estou com 73 anos de idade, não tomo remédio para coisa nenhuma, nunca tive uma cárie na minha vida, não tenho dor de cabeça nunca, não tenho gastrite nunca, não tenho azia nunca. Quer dizer, eu sei o que é que eu estou perdendo, eu não estou perdendo esse troço todo. Então, se o prazer de comer arroz com feijão vai sacrificar a minha saúde, eu prefiro não fazer isso. Agora, como as pessoas nunca foram orientadas nesse sentido, porque a bisavó ensinou para a avó ensina para a mãe ensina para a gente, e a gente vai ensinar para os nossos filhos o que a gente gosta de comer. E como eu disse antes, nem tudo que é gostoso é bom para a sua saúde. A pessoa tem que ter consciência disso. Só porque é gostoso eu quero? Não, para. Você que gosta de fumar um cigarrinho, adora o cigarrinho dele, mas está se matando. Ah, porque eu gosto, então vai sofrer as consequências disso. A primeira coisa que a gente tem que perguntar a si mesmo, que quer melhorar de saúde, ou baixar o excesso de peso, como você disse, ou parar com a dor de cabeça constante, ou com azia, o que for, é saber se ela está disposta a largar os hábitos que estão causando aquele problema. Se você não está afim de largar o que você gosta em benefício de você se sentir bem, então aproveita, curte bem o que você está comendo de ruim, de gostoso, mas que faz mal à sua saúde, e não reclama. Porque eventualmente você vai, a conta vai chegar, não há quem escape, velho. Todo mundo vai passar por isso. Existe a dor da disciplina, que é o que a pessoa tem que fazer nesse negócio, tem que fazer um sacrifício. Você sabe disso, a gente chegou a falar sobre isso várias vezes. No comecinho, os primeiros 15 dias é horrível. É quase como se fosse um drogado, que a pessoa tira a droga de você e você fica sentindo aquele, como é que se diz, aquela withdrawal, né? Você sente aquela falta daquele negócio. Ansiedade. É, fica naquela ansiedade, aquela, puxa, eu preciso daquela comida, não é nada disso. Isso é tudo na tua cabeça. O corpo tem que se desligar daquela sensação. Então, é a mesma coisa com a alimentação. Então você tem que entender que vai haver aquele período que você vai ter que se reeducar. Você tem que cortar aquela relação com os maus hábitos para abraçar a relação com a comida saudável para você. Então, se a pessoa não entender isso e não tiver a fim de fazer esse sacrifício, como você diz, depois que você passa dessa fase, a vida muda. Você vai dizer, puxa, eu estava completamente no caminho errado, agora eu estou vendo diferente a situação. E, infelizmente, às vezes, ou a pessoa chega numa idade, como eu disse, de 50 anos, então ele começa a sentir que o corpo não se recupera tão bem, é hora de acordar. Ou se ele tem a consciência, a cabeça disso, ele começa a fazer esse negócio porque realmente entendeu a importância disso e está preocupado como é que ele vai ensinar os filhos dele também. Porque se você não fizer a alimentação errada, provavelmente os seus filhos vão comer errado também. Vão aprender com você. A criança aprende ali com o pai ou a mãe, o que for, como é que tem que fazer a alimentação deles. Exemplo não é a melhor maneira de educar ninguém, é a única maneira de educar. Eu não posso dizer para o meu filho para não tomar Coca-Cola se eu estou tomando Coca-Cola. Isso é hipocrisia danada, entendeu? Não fumo se eu estou fumando, quer dizer, eu tenho que viver aquilo. Aliás, tem uma história aqui interessante, quando meu pai era muito garoto, viu? Tinha 13 anos de idade, ele foi numa pescaria com os amigos, e ele, o garoto mais novo do barco era ele, o Hélio Gracie. Alguém, daquela rapaziada no barco, alguém abriu uma garrafa de cachaça,
todo mundo bebendo cachaça, a garotada toda, e o papai provou a cachaça e gostou, claro. Com aquele pirequinho de cachaça, 13 anos de idade, falou: "Pô, tô feliz da vida aqui". Quando ele chegou em casa, ele falou para o tio Carlos, que na época já era um irmão mais velho para ele, era o orientador desse, era quase que o segundo pai para o meu pai, viu. Ele sempre foi muito grato ao tio Carlos por causa disso. O Carlos foi o cara que orientou ele na opção de coisa. Ele chegou em casa, o tio Carlos com 11 anos mais velho, já com 24 anos, falou: "Puxa, Carlos, achei a minha bebida, é a cachaça. Vai ser essa que eu gostei", diz ele. O tio Carlos virou para ele e falou: "Hélio, não beba não, porque você nunca vai achar nada de bom no fundo de uma garrafa". Entendeu? E o papai, como eu disse, respeitava muito o tio Carlos, a orientação dele, nunca mais bebeu. Parou de beber. "Quer saber? Eu não vou beber mais". Apesar de ter gostado da bebida. É claro que a pessoa que toma um vinhozinho, uma champanhe, uma cachaça, ele não está proibido de fazer isso, eu não quero dizer ninguém para fazer isso ou não fazer aquilo. Eu, pessoalmente, não bebo, porque eu aprendi que eu não preciso beber, entendeu? Muito bem. Então o que acontece? E depois, como eu disse, as pessoas querem tomar um vinho no fim de semana, no feriado, no que for, é problema de cada um, faz o que quiser. Inclusive no livro da dieta diz isso. Se você gosta de tomar o teu vinho, tua champanhe e tal, uma cerveja de vez em quando, você pode até fazer isso, uma extravagânciazinha, mas pelo menos coma certo. Se você comer tudo certinho na tua alimentação de comida, e no fim de semana tomar um copo de vinho, é uma coisa. Você comer tudo errado e tomar um copo de vinho é outra coisa. Muito bem, então eu falei sobre isso no livro também. Então o que acontece? O papai nunca bebeu, parou de beber naquela época. Eu cresci numa casa onde você abria a geladeira e tinha frutas e verduras. Não tinha uma garrafinha de cerveja, um refrigerantezinho, nada disso. Como eu não vi isso, eu não aprendi a consumir isso. Cresci sem nada disso. Hoje em dia, a minha casa tem frutas e verduras. Muito simples. Meus filhos amanhã, eu tenho 10 filhos. Se algum deles quiser beber, tomar uma cerveja, fazer um vinho, é problema deles. Cara, vai fazer o que quiser. Ninguém está proibido nada. Vai chegar numa idade da vida que o sujeito faz o que ele quer. Mas o que ele não teve foi o exemplo, meu exemplo, dizendo que eles podem beber. Nem que seja assim eu falar com palavras, mas a minha ação de tomar uma cerveja é um exemplo para o meu filho tomar uma cerveja. Não pode querer você dizer que não, o garoto não pode beber. Quando estiver com os amiguinhos dele, vai se juntar, vai tomar uma cervejinha dele. Porque meu pai bebe, minha mãe bebe, eu vou beber também. Então, no meu caso, não existe isso. Quem quiser beber, pode beber, mas não foi por causa de exemplo meu. Porque o meu exemplo sempre foi uma vida saudável, eu não bebo, eu não fumo, quer dizer, eu procuro viver uma vida muito regrada para que os meus filhos tenham isso como exemplo também. E meus netos a mesma coisa. Quer dizer, não vai ser falta de exemplo. Quem quiser beber, bebe, mas não foi porque o pai ensinou a fazer errado. E a grande dificuldade, às vezes, da pessoa abraçar a dieta, a gente como adulto ou pai de família, o que for, é que a gente está acostumado a ter aquele prazer, é uma bebida, é uma comida gostosa, é uma sobremesa e tal. A gente tá tão envolvido nesse negócio, você não quer parar de fazer isso. Ao não parar de fazer isso, você está passando esse conceito para a próxima geração. Então, é importantíssimo que as pessoas entendam que, se você quer botar o teu filho ou a tua filha no caminho certo, você tem que abraçar aquele caminho certo. Você tem que escolher aquela estrada da positividade, da saúde, da consciência. E quanto mais cedo você fizer isso, não só você está investindo, melhorando a sua saúde, para ter uma vida mais longa, mais feliz, mais saudável. Você estando mais saudável, você está automaticamente mais feliz. Você não só vai investir nesse lado, mas como você vai possibilitar que os seus filhos, os seus netos, as suas crianças, entendeu? As pessoas em volta de você melhorem de saúde, porque é uma influência boa na vida deles também. Então é fundamental que a gente tenha esse cuidado, pensando já nas próximas gerações, para dar o exemplo da maneira correta, entendeu? Maravilha. Então, pessoal, quem quiser saber mais detalhes sobre o livro, vai lá na Amazon, compra o livro. Há um processo de rebrand mental e físico, mas você vai ter um upscaling na sua saúde de forma transcendental. Como o Rorion falou, você mudou a saúde, você muda a sua mente, você muda seu espírito, você vai mudar um monte de coisa. Dieta Grace, ela mudou a vida de diversas pessoas no mundo inteiro. Tem aí relatos, artistas, pessoas comuns, muita gente, inclusive a minha. Então faça a sua experiência também e dê esse seu primeiro passo. A gente está aqui enchendo de perguntas, a gente vai fazer as perguntas de todo mundo aqui. Eu vou fazer logo a pergunta aqui que está relacionada à dieta, né? Para quando a gente vai mudar o tema aqui, que vocês estão ansiosos também para falar do jiu-jitsu, a gente já passou por essas perguntas da dieta. Então eu vou fazer aqui as perguntas aqui. A primeira aqui,
As perguntas de jiu-jitsu, pessoal, eu vou fazer depois que Rorion, a gente vai puxar aqui o assunto do jiu-jitsu, né? Então, eu vou falar aqui a pergunta de Heron Soares sobre a dieta, né? Sobre o jejum intermitente, é uma prática interessante? Como ele pode impactar o corpo e mentalidade? Valeu, Heron. Tamo junto. Uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte: o tio Carlos, viu, já há muitos anos, prega o conceito do jejum. Hoje em dia virou moda, né, o jejum intermitente, entendeu? Durante uma época, a ideia era comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas para que você não tenha um pico de glicerina no teu organismo. Uhum. Já esse conceito médico, tem que comer de 3 em 3 horas. De acordo com a dieta Grace, você tem que ficar no mínimo 4 horas e meia, 5 horas entre as refeições. Você tem que manter esse espaço. Café da manhã, 8 horas da manhã, almoço 1 hora da tarde e o jantar às 6 horas da noite. O ideal seria você manter um espaço no mínimo de 4 horas e meia a 5 horas entre as refeições, que já é quase que um jejumzinho também, para quem está acostumado a comer de 3 em 3 horas. Muito bem. Quando você janta às 6, 7 horas da noite, ou 8 horas, se você não comer nada a noite inteira e tomar o café da manhã no dia seguinte às 8 horas da manhã, são 12 horas sem comer. Tá ótimo. É o que eu faço, 3 refeições por dia. Que, aliás, quando eu falei que a gente não deve misturar cereais, que é um dos conceitos da dieta Grace, o segundo conceito é você manter o espaço entre as refeições de no mínimo 4 horas e meia. E o terceiro conceito é não misturar coisa gordurosa, como eu disse, comida de panela, que é feita com óleo, com manteiga, com qualquer tipo de gordura, com açúcar. Açúcar de espécie alguma, não tem sobremesa, não tem uma frutinha, entendeu? Então, a fruta não é bom para a saúde? É muito bom para a saúde, mas não misturado com uma coisa gordurosa. Quando você acabar de comer tomar um soufflé de frango, entendeu? Com as suas verduras e o arroz, você não deve comer uma fruta, um copo